Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, fases das recomendações. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João 9, versículo 4, um pedacinho dele, que diz assim: Enquanto é dia. A segunda fase que nós temos aqui das recomendações feitas por Jesus é a fase da transparência. O texto que você leu comigo, ele nos dá o sentido de termos nitidez e visibilidade no que nós fazemos, porque é dia. E por isso, nós podemos desempenhar a obra de Deus sem nos perdermos pelo caminho. Então nós entendemos que o que nós fazemos, o que nós nos envolvemos na obra de Deus e que conseguimos saber para onde estamos indo, o que estamos fazendo, qual é o sentido de nós pregarmos o Evangelho, quais são os projetos de Deus para nós. Quantas vezes nós montamos planos maravilhosos que a gente falou, meu Deus, só Deus poderia me dar esta unção, me dar essa ciência do que eu estou fazendo, essa compreensão. Eu consigo saber o que é que eu faço, eu consigo entender o meu ministério, eu consigo saber qual é o sentido da minha vida na palavra de Deus. E por que você consegue tudo isso? Porque o texto diz: enquanto é dia, a nitidez, a visibilidade, a compreensão. Você fica fácil de saber, de entender o que Deus tem para a sua vida. Por isso o texto diz: enquanto é dia, as coisas ficam mais fáceis de compreender, de se enxergar. Por isso, amados, nós entendemos que a obra de Deus a gente consegue desempenhar de uma forma maravilhosa, muitas vezes, sem nós nos perdermos por esse caminho, porque Deus nos coloca tudo às claras, tudo fácil para que a gente compreenda. Mas também o texto referente enquanto é dia, ela traz para a gente o sentido de transparência. E como nós podemos entender em relação a isso, em relação à transparência? Porque transparência daquilo que nós fazemos para Deus precisa ser uma prioridade. Nós não podemos fazer as coisas para Deus, sabe, sem saber o que priorizamos fazer com transparência, às claras. A gente precisa se envolver naquilo que é de Deus sem que haja confusão. O próprio Senhor diz que Deus não é Deus de confusão, o que significa que tudo que Deus faz é com transparência, é com nitidez, é com visibilidade. Certa vez, Jesus reuniu os discípulos, os apóstolos, e para que não se houvesse nenhum comentário indevido acerca de quem ele era, do que ele fazia ou do que ele falava, ele chega no Evangelho de João, capítulo 18, e o versículo 20, ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. E aí vem o finalzinho do texto, que eu acho ele maravilhoso. Ele disse: olha, e nada falei em oculto. Sabe, Jesus não é aquela pessoa que ficou ali falando aos cantinhos, falava para um e não falava para outro, tinha um grupinho aqui, um outro ali, não tinha aquela sociedade secreta sem que ninguém soubesse quem ele era, o que ele estava fazendo, quais eram as suas ideias ou intenções. Não, tudo que Jesus fez foi às claras. Assim também precisa ser a nossa vida com Deus, com os irmãos, com a igreja, no Evangelho. Não podemos fazer as coisas às escondidas, não podemos pregar um Evangelho oculto. Não podemos pregar um Evangelho, sabe, paralelo. A palavra de Deus e a nossa vida com Deus não pode ser apócrifa, escura, escondida, não. Ela tem que ser às claras, por isso Jesus disse: olha, e nada que fiz no meio de vocês foi às escondidas, foi tudo de uma forma que todos puderam ver e ouvir. É esse o Deus que a gente precisa seguir. É esta
este tem que ser o nosso comportamento, um comportamento de transparência. Tudo aquilo que você vier a fazer para Deus, que haja transparência, que haja honestidade, porque a transparência aqui também nos dá um sentido de honestidade, que a gente seja honesto com Deus, com as pessoas, que a gente seja honesto com a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nos ajude a sermos transparentes naquilo que nós queremos fazer e em quem somos, para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, querido, querida, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus assim permitir.